Meus amados, é um momento muito especial para todos nós. Nós estamos agradecendo a Deus por 50 anos de história. Não são 50 dias, mas são 50 anos de história desta igreja. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor, louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos queridos e amados irmãos que estão conosco. De uma forma muito particular, eu quero agradecer o convite do Paulo. O presbítero Paulo é um amigo de muitos anos. Que Deus seja abençoando cada vez mais, sustentando a sua vida. Não só tem sido bênção do Senhor nesta igreja, mas tem sido bênção do Senhor também em outras áreas de nossa igreja. Agora está ajudando na nossa casa editora, através do CECEP, que Deus há de abençoá-lo e sustentá-lo nesse trabalho. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Paulo, pela vida desta igreja, pela vida dos nossos irmãos. Quero saudar o nosso presidente do sínodo, Pedro Mário, que Deus esteja abençoando o seu trabalho nessa região. É um sínodo bastante grande, que Deus esteja sustentando todo o trabalho do sínodo. Deus esteja derramando bênçãos aqui no leste de São Paulo. Que a graça do Senhor seja com o amado e querido irmão. Este coral merece todo aplauso nosso, coral tão bonito. Parabéns ao coral intersinodal, cada irmão representando a sua igreja, e coral bem elegante, bem simpático, uma roupa bonita. Olha, vocês estão na IT mesmo, viu? Todos vestidos de preto. Isso é algo que marca a vida da gente. Que continue louvando a Deus com essa elegância, com essa simpatia. Nossa irmã, nossa regente, que Deus esteja abençoando-a. Agora está com a filha, que está sendo organista, que Deus possa abençoá-la também, e assim abençoar todos vocês pela graça e pelo poder de Deus. É uma alegria quando a gente está participando de um culto que tem um coral como o de vocês. Muito bom louvar a Deus junto com vocês. Eu gostaria de convidá-los nesta noite para abrir as suas Bíblias em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 35. Quando eu cheguei, a primeira coisa que os irmãos perguntaram: pastor, qual é o texto que o senhor vai pregar? E logo depois me perguntaram: qual é o tema da mensagem que o senhor vai pregar? Aqui tem que saber o texto e o tema rapidamente. É a primeira coisa que você, ao entrar na igreja, já tem de dar para os irmãos. Então já dei o tema, é como nós recebemos a Jesus. Como você recebe e tem recebido o Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 7, foi o texto que eu dei para eles, mas dos versos 35 até o verso 50. Vamos ler de forma alternada esse texto sagrado? Versos 36, até o verso 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto,
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ó Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas, instrua-nos nessa noite especial de gratidão, para que entendamos a tua palavra e a coloquemos em prática nas nossas vidas. Usa-nos para a tua glória, por teu louvor, para que em tudo as nossas vidas possam lhe pertencer. E em nome do teu Filho Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus amados, esse texto tem um dado comum que é muito interessante. Quando você olha para esse texto, a primeira coisa que chama-lhe a atenção é que nós estamos diante de uma afirmativa categórica de Jesus, onde ele está dizendo para Simão e para a pecadora: todos são pecadores. Um deve mais, outro deve menos, não importa. O que importa é que todos não têm como pagar a sua dívida. Pode ser que muitos de nós olhamos para nossas vidas e pensamos: eu sou uma pessoa tão boa, tão agradável, tão amiga. O outro possa dizer: eu sou um miserável pecador, eu tenho tantas coisas da minha vida. Não, o texto sagrado deixa bem claro para nós: todos nós somos pecadores diante de Deus. E por isso nós devemos ser gratos a Deus. Nenhum de nós podemos pagar a nossa dívida. Nenhum de nós temos condições de pagar a dívida. Nenhum de nós pagamos o que nós devemos ao Senhor Jesus Cristo. Nós não temos condições de abrir e dizer: Senhor, aqui está o pagamento daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. O ato de Jesus ter morrido por nós é o ato de mostrar para nós que a nossa dívida foi saldada e nós não a pagamos. Cristo a pagou por nós. Ele nos amou a cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. Se há um dado comum na teologia reformada, é nós entendermos que todos nós carecemos da glória de Deus e a depravação total é algo que está presente nas nossas vidas e que nós não podemos fugir dela. Todos nós somos pecadores. Mas eu gostaria que o irmão olhasse para outro aspecto desse texto. Todos nós vamos ter um encontro com Jesus, mais cedo ou mais tarde. Aqui o encontro vai trazer para nós as figuras de Simão e a figura da pecadora, mas todos nós vamos ter um encontro com Jesus. Agora, esse encontro com Jesus é que vai marcar as nossas vidas. E à medida que nós temos esse encontro com Jesus, nós podemos olhar e entender como nós temos recebido o Senhor Jesus Cristo. Como nós temos vivido na presença do Senhor Jesus Cristo. Como nós temos andado junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom quando nós ouvimos louvar, cantar, glorificar o nosso Deus. Mas a grande pergunta que muitas vezes tem sido feita a nós é se as nossas vidas, de fato assemelham-se àquilo que Cristo espera de nós. Se o nosso viver, de fato, é o viver que agrada ao Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado vai descrever para nós um fariseu que convida Jesus para ir à sua casa. Naquela época, fazia parte da cultura daquele povo sempre convidar alguém para ir fazer a refeição na sua própria casa. E Jesus Cristo era o mestre. Alguns o chamavam de profeta. Era alguém conhecido naquela região. E Simão, então, como fariseu que era, fez questão de receber Jesus na casa dele. Ele queria mostrar às pessoas que ele estava recebendo uma autoridade, uma pessoa que tinha nome e renome. Ele arruma a mesa para receber Jesus.
Há um dado interessante sobre aquela época, que eu gosto muito de citar, é que naquele período histórico, a casa, normalmente, onde servia a refeição, era aberta para que qualquer pessoa que passasse de fora pudesse ver quem estava à mesa daquela pessoa. Então o fariseu queria deixar bem claro para todos, e eu recebi, e estou recebendo o profeta que tem andado por esta região. Outro dado interessante é que as pessoas, mesmo não sendo convidadas, podiam ficar olhando aquelas pessoas tomar a sua refeição. Ia ter conhecimento daquilo que fora colocado à mesa. Que tipo de comida fora colocada à mesa. E o fariseu então recebe Jesus. O sentar à mesa naquela época é sentar no chão, com as pernas para trás. Não é sentar numa cadeira como nós sentamos hoje, numa mesa de tábuas, mas a comida era colocada praticamente no chão, um pouco mais alta, aí uns 20 centímetros no máximo, e a pessoa sentava ali. E na sua grande maioria a pessoa comia com as próprias mãos, ou com alguma coisa de pau. Ela fazia parte de uma refeição comum naqueles dias. E Jesus ali sentou. Ato contínuo, entrou naquela casa uma mulher. Como eu disse, a porta estava sempre aberta, era um lugar que todos poderiam ver, e todos podiam passar perto, poderia ficar por trás ou de lado. Entrou aquela mulher naquela casa. E ela entra na casa, levando consigo um vaso de alabastro com unguento. E ela se coloca atrás de Jesus Cristo. O texto sagrado não descreve a posição que ela estava, mas à medida que nós vamos lendo, nós vamos compreender que ela fica de joelhos, ou ela deita, ao ponto de poder jogar os cabelos para colocar aos pés de Jesus, os seus cabelos, e poder com suas lágrimas, derramar suas lágrimas nos pés do Senhor Jesus Cristo. E juntamente ao derramar suas lágrimas nos pés de Jesus, ela começa a ungí-lo com o unguento que ela levava. Ela quebra aquele vaso de alabastro, caro, precioso. Uma pessoa gastaria um ano de trabalho, normalmente, para pagar um vaso de alabastro, e ela quebra aquele vaso para derramar aos pés do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos. Esse texto não é o mesmo texto de João capítulo 11 e capítulo 12. Da cura de Lázaro, da ressurreição de Lázaro e de Maria ungindo os pés de Jesus. Não é o mesmo texto. Aqui é outro momento, é outra situação. E à medida que aquela mulher chora ali atrás de Jesus Cristo, a ideia que eu tenho é que Jesus Cristo ficou imóvel, sem mexer, ao ponto daquele fariseu começar lá no seu íntimo a questionar. Se os irmãos olharem para o verso de número 39, irão ver o questionamento daquele fariseu. Ele põe em dúvida se Jesus de fato é profeta, se este for a profeta, isso é, se de fato ele é um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele começa a julgar as coisas do seu íntimo e a censurar Jesus Cristo. Ele começa a estabelecer uma visão crítica de Jesus, dizendo como que ele recebe uma mulher pecadora para ungir os seus pés, para enxugá-los com lágrimas, se de fato ele é profeta. Jesus não entra em discussão. O texto sagrado deixa ver bem de claro que Jesus não entra em discussão. Jesus dirige ao fariseu dizendo: Simão. E ele agora faz uma comparação.
dizendo que há dois devedores. Um tinha uma dívida de 50, o outro devia 500. Os dois foram perdoados porque os dois não tinham como pagar. Os dois eram pecadores. Nenhum deles tinha como pagar. E agora Jesus faz uma pergunta bem clara: qual deles, portanto, o amará mais? E a resposta de Simão foi clara: suponho que aquele que mais perdoou. Meus amados, eu gostaria nessa noite de chamar a atenção como nós recebemos a Jesus, para que eu possa receber bem Jesus Cristo e ter um espírito de gratidão. Eu tenho que ter uma consciência profunda que eu sou pecador diante de Deus. O grande problema da igreja é que muitas vezes as pessoas olham para a igreja dizendo: eu vou lá, porque eu quero ajudar aquela igreja. A igreja não precisa de ajuda de ninguém. A igreja é uma congregação de pecadores que estão diante do Senhor Jesus Cristo e colocados diante dele. E quem trouxe você para cá foi o próprio Espírito do Senhor, que tocou no seu coração um dia, despertou a sua vida e mostrou a obra que Cristo fez por você. E agora Jesus dirige aquele homem, e aqui há 3 coisas que eu gostaria que você pudesse guardar na profundidade da sua vida e que você possa ter recebido Jesus, como esse texto mostra para nós. Vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Nós precisamos receber Jesus Cristo, meus amados, com quebrantamento total das nossas vidas. Quebrantamento total das nossas vidas. Simão recebeu Jesus como fosse um ato protocolar. Simplesmente o recebeu. Não recebeu ele com aquela alegria constante dos lares. Não recebeu ele oferecendo água para lavar os pés, lavar as mãos, que era um costume judaico naquela época. Não o recebeu com todo o prazer, com satisfação de tê-lo na sua casa, mas simplesmente cumprindo um ato de protocolo, até para mostrar para outras pessoas: eu tenho Jesus Cristo, eu sirvo a Ele. Mas Jesus Cristo não quer adoradores assim. Jesus Cristo quer pessoas que quebrantam os seus corações diante dEle, e reconhece os seus pecados, e reconhece a sua condição de pecador, e diante dele se colocam para louvar, para bendizer, em lágrimas perante ele. Martinho Lutero, ao comentar esse texto, ele usou uma expressão que poucas pessoas têm usado no decorrer dos anos, que esta mulher derramou o seu coração diante do Senhor. E Martinho Lutero afirma que muito mais profundo do que qualquer coisa é o ato de nós derramarmos os nossos corações, as nossas vidas diante do Senhor. Eu creio, meus amados, que nós precisamos ter uma reconsagração de todos nós. Nós estamos voltando de um período de pandemia. Está passando? Está passando. Nós vamos ter de acostumar com a Covid. Vamos ter de acostumar de usar máscara. Vamos ter de acostumar a lavar as mãos. Até é bom para nós que nós ficamos mais asseados, né? Eu sempre afirmo que há algumas coisas que nos ajudam. A dengue nos ensinou que nós precisamos cuidar do nosso lixo. Nós não podemos descuidar do nosso lixo.
Agora veio a Covid para nos ensinar a andar um pouco mais longe, a não respirar em cima da outra pessoa e a lavar as mãos, a usar álcool. Há quantos anos nós não tínhamos alguém para borrifar álcool das nossas mãos quando entramos na igreja? Hoje, quando a gente entra na igreja, tem dois irmãos, com a cara bem fechadinha, e borrifa álcool das nossas mãos, e nós temos de passar o álcool nas mãos. Faz parte. Mas a ideia bíblica que nós temos diante de nós é muito mais profunda do que simplesmente essas coisas. O que Jesus quer de nós é o quebrantamento das nossas vidas diante dele, reconhecendo que nós somos pecadores. É isso que faz da igreja ser uma igreja diferente. Isso que faz a dinâmica da igreja para o crescimento e para o desenvolvimento. Eu sou pastor da mesma igreja há 39 anos. Nós estamos caminhando para 40 anos. E Deus tem abençoado a nossa igreja nesse período. E eu sempre tenho dito a mesma coisa da igreja. Não adianta vivermos diante do Senhor se nós não tivermos nossas vidas quebrantadas perante o Senhor. A Covid nos ensina isso. É um novo momento, uma nova hora. E nós precisamos quebrantar mais em gratidão. Receber Jesus Cristo com profunda gratidão em quebrantamento das nossas vidas. Mas a segunda coisa que esse texto tem me ensinado: não me deste ósculo, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me deste ósculo. Meus amados, naquela época era muito comum homem beijar homem. Não é homem beijar mulher, não, meus queridos. Esse costume de homem beijar mulher é um costume que veio do mundo ocidental. No mundo oriental sempre havia um respeito muito grande para com as senhoras. Nenhum homem dirigia-se a uma senhora em público. Nenhum homem se dirigia uma palavra à senhora em público. Quando eu estive na Coreia, uma das coisas que me marcou profundamente na Coreia é que quando eu cheguei da Coreia, o cumprimento é todo formal, e eu achei muito interessante que a gente só pode segurar a mão de uma senhora se ela estender a mão para nós. Se ela não estender a mão, você não pode estender a mão para ela. Eu achei isso muito interessante. Agora, tem lugares que você precisa receber aquele abraço. Já os homens gostam de abraçar. Já é um pouco mais diferente. Cada homem quer dar um abraço em você, você quer ser abraçado por eles, mas as mulheres, na sua grande maioria, se ela não estende a mão, você simplesmente só faz uma flexão, aí você não pode cumprimentá-la. Faz parte da vida. Mas o texto sagrado nos mostra que naquela época era costume dar o ósculo. A ideia do ósculo tem um sentido muito interessante, que Paulo também chama a atenção para a mesma situação. Ósculo era uma demonstração de intimidade. Os irmãos deveriam dar ósculos uns com os outros, dar um beijo santo nos outros, porque os irmãos são íntimos uns dos outros. Intimidade de comunhão, intimidade de vida. É pena que nós temos perdido isso no decorrer dos anos. Nós estamos perdendo essa ligação de família cristã no decorrer dos anos de nossas igrejas. É momento necessário de nós voltarmos a termos essa comunhão íntima uns com os outros. Mas essa comunhão íntima é reflexo de uma comunhão íntima que nós temos com Jesus Cristo. Não é só derramar a nossa alma diante do Senhor em quebrantamento, é também termos a intimidade com o Senhor, de falar com Ele, de expressar diante dEle.
e depois chegar para os irmãos e ter a mesma intimidade com os irmãos, uns com os outros, de saber as dores, de saber as tristezas. Há muito tempo atrás, uma senhora chegou para mim e disse: pastor, eu gostaria de saber do senhor se a igreja que o senhor pastoreia é diferente. Eu disse: por quê, minha querida? Não, eu quero frequentar essa igreja, mas eu não quero pensar que seja como a outra igreja que eu frequentava. Disse: por que a outra igreja? Disse: pastor, na outra igreja nós tínhamos reunião de oração, e eu sempre fui sentia que meus irmãos eram muito próximos, eram muito amigos meus. Eu gostava de contar as minhas dores. Mas quantas reuniões de oração que eu contava as dores, as minhas lutas, uma vez com meu esposo, com meus filhos, e poucos dias depois, minha própria família já sabia: ah, você esteve na igreja, você abriu diante da igreja, você falou para a igreja. Meus amados, nós precisamos lembrar que quando eu converso com o irmão, com a irmã, e ela conta alguma coisa para mim, eu só vou orar a Deus. Eu vou guardar no meu coração. Isso é intimidade. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Talvez algum irmão está triste, não está querendo cantar mais no coral, chega para outra irmã e diz: minha irmã, eu não estou querendo cantar no coral. Daí a pouco a Oséias fica sabendo: ó, a irmã Maria falou que não vai cantar mais no coral, Oséias. Aí a Oséias chama a irmã Maria, assim: minha irmã Maria, você não vai cantar no coral? Aí a irmã Maria fica olhando para Oséias e diz: como você sabe, Oséias? Como você sabe? Nós perdemos o sentido de família. Nós perdemos o sentido de abrir os corações. Eis que Jesus Cristo queria que nós recebêssemos Ele com toda a intimidade e pudéssemos dar um ósculo santo um no outro, sermos íntimos uns dos outros e aprendermos a guardar para nós os segredos do coração. Orar a Deus. A reunião de oração é o compartilhar das nossas vidas. Não é o lugar de fofocas que muitas vezes se torna em muitos lugares. Eu creio que o enfraquecimento das reuniões de oração de nossas igrejas advém de nós termos tornado as nossas reuniões de orações não mais o abrir do coração, mas simplesmente um ato protocolar. Ninguém tem coragem de dizer: ore pelo meu filho, ore por minha filha, ore por essa situação que eu estou passando, porque muitos têm medo. Nós não somos íntimos mais. Nós perdemos o sentido da intimidade. Nós perdemos o sentido de uma vida plena com Deus. Nós somos pecadores. Simão não queria ser íntimo de Jesus, não queria nenhuma ligação com Ele, nenhuma identificação com Ele. Por isso que Simão não o recebeu com o ósculo santo. Ele simplesmente entrou da sua casa, sentou à sua mesa. Era um ato protocolar, era um ato de dar uma refeição e mostrar para a cidade que ele estava recebendo o profeta. Mas aquela mulher não se importava. Ela beijava os pés, num ato de humilhação total, completo, para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Mas há um outro aspecto desse texto: não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. A unção era o reconhecimento de autoridade. Quando alguém entrava em nossa casa e nós ungíamos a sua cabeça, nós estávamos dizendo que nós reconhecíamos a autoridade daquela pessoa sobre as nossas vidas. Simão não reconhecia a autoridade de Jesus sobre a sua vida.
nós devemos receber Jesus como aquele que tem autoridade sobre nós. Ele que é a autoridade sobre as nossas vidas. Ele que determina todas as coisas para nós. E Ele que dirige as nossas vidas como Ele requer de nós. Ele que orienta, Ele que cuida, Ele é a autoridade completa sobre as nossas vidas. Meus amados, muitas vezes nós temos deixado de olhar Jesus como autoridade. Nós vivemos em um mundo em que a ideia de autoridade tem sido tão questionada. E muitas vezes nós nem sabemos mais quem tem autoridade. Nossos presbíteros têm autoridade espiritual na igreja. Os nossos diáconos têm autoridade para o serviço da obra de Deus na igreja, o serviço de misericórdia. Nosso pastor tem autoridade, juntamente com o conselho, essa autoridade de dirigir a igreja, de cuidar da igreja, de orar por nós, de interceder por nós e de colocar as nossas vidas diante do trono do Altíssimo. A igreja precisa reconhecer em cada presbítero a autoridade de Deus dada a ele. A igreja precisa reconhecer do seu pastor a autoridade de Cristo dada a ele. Precisa reconhecer nos seus diáconos a autoridade dada a ele para o ato de misericórdia, do cuidado e misericórdia da igreja, de acordo com a vontade soberana do Senhor, pela glória e por louvor do nosso Deus. Nós temos autoridades e nós somos sujeitos a ela. Quando nós não ensinamos nossos filhos a autoridade da igreja, muitas vezes eles aprendem de uma maneira tão difícil lá fora e sofrem tanto, porque nós não ensinamos autoridade. Mas muitas vezes nós perdemos a autoridade dentro das nossas próprias casas, como pais. Nós não temos olhado que nós temos autoridade sobre os nossos filhos. Os nossos filhos precisam nos respeitar, acatar, nos amar. Eu sempre digo que a autoridade não é imposta por alguém sobre nós. A autoridade é reconhecida por nós como um ato amoroso. Deus assim o fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Ele amou, Ele deu, Ele entregou. Ele é a autoridade sobre as nossas vidas, Ele é a posição maior sobre o nosso viver, para que eu e você possa ter uma vida plena com Ele. Jesus Cristo ensina a Simão como recebê-lo, usando a história dessa mulher. Deixando bem claro que nós só podemos recebê-lo quando nós reconhecemos o nosso pecado. E temos absoluta certeza que o nosso pecado foi perdoado pelo Senhor. Só o Senhor perdoa os nossos pecados. A igreja é formada de pecadores. Uns mais, outros menos aos olhos humanos. Mas são todos pecadores. Há muitos anos atrás, eu tive uma experiência na minha igreja, foi uma experiência, nós estávamos começando a nossa igreja, e era uma igreja nova, e um dia chegou uma senhora da igreja. E quando aquela senhora chegou da igreja, sentou-se no banco, ninguém quis sentar perto dela. Achei estranho aquilo. Perguntei o nome dela, ela me deu o nome. A apresentei na igreja. Mas muitas pessoas começaram a olhar para mim e ninguém falava nada. É que a senhora ficou no fundo da igreja, ninguém se aproximou dela. Quando acabou o trabalho, eu fui à porta e sempre eu costumo cumprimentar as pessoas, conversar um pouco. Aquela senhora foi ficando para trás. Ela disse: pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu observando que ninguém a cumprimentou. E nossa igreja tem um costume de ser uma igreja muito receptiva, muito amiga, e ninguém a cumprimentou.
Era Deus o nome, uma cidade pequena. Nossa cidade era pequena, bem menor que é hoje. Quando acabou todo o trabalho, ela disse: pastor, o senhor deve ter estranhado que nenhuma pessoa aproximou-se de mim. Sim, eu estranhei. A minha vida é muito conhecida em vários lugares dessa cidade. Eu tenho uma vida muito dissoluta. Mas ouvi no rádio o senhor pregando. E o senhor falando que Jesus Cristo junta os nossos cascos, nossos pedaços. Nós podemos ter as nossas vidas juntadas por Cristo Jesus e Ele forma uma nova vida. E eu não quero viver mais como eu vivi até hoje. E eu vi a igreja hoje. Eu quero saber se eu posso continuar nessa igreja. Eu quero continuar nessa igreja. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu sei que eu vou me aproximar dessas pessoas mais tarde. Muitas dessas senhoras me odeiam. Muitos dos homens que estão aqui me conhecem. Mas eu sou uma nova criatura. E eu espero que eles também sejam novas criaturas. Aquela mulher tomou a decisão de firmar nossa igreja. E no outro domingo, quando está toda a igreja reunida, ela sentada no banco, eu disse: meus queridos, quem é mais pecador? Aquela senhora ou somos nós? Ali nós mudamos o conceito da igreja. A igreja é lugar de pecadores. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Nossa igreja, eu tive o privilégio de receber 80% dos membros por profissão de fé, pública profissão de fé e batismo. Uma igreja de pessoas que vieram de experiências diferentes, de lutas diferentes, mas tocadas pela mesma sensação: eu quero estar com Jesus Cristo. Vidas quebrantadas. Nunca me esqueço de uma senhora que nós recebemos. E ela, por mais de 40 anos, ela presidia o centro espírita da cidade. Ela disse: eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Como nós recebemos a Cristo? Não como Simão. Eu não quero que você tenha Jesus Cristo como Simão. Você se julgue tão pouco pecador, que Jesus Cristo perdoou tão poucos pecados seus. Eu não quero que você se julgue como Simão, que recebeu Jesus Cristo para mostrar às pessoas e até chegou a duvidar se ele de fato era profeta. Eu quero que você receba Jesus como essa mulher. Nós não sabemos o nome. Nós não sabemos a identificação. Nem sabemos quais são os pecados que ela havia cometido. Não dá para nós entendermos os pecados que ela havia cometido. Mas eu quero que nós recebamos Jesus como ela recebeu. Quebrantando os nossos corações. Derramando nossas vidas perante Ele. Coração quebrantado e compungido. É isso que Deus requer de nós. Eu quero que nós recebamos o Senhor Jesus Cristo com toda a intimidade. Nós somos íntimos dEle. Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós podemos falar com Ele, abrir nosso coração. E nós também possamos lançar isso na igreja. A intimidade da igreja com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu quero que você receba Jesus Cristo também, reconhecendo a sua autoridade. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E só assim eu vou cantar glórias, aleluia, louvores, em gratidão ao meu Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.